Ben-Hadad. Ben-Hadad, este vai ser o personagem do vídeo de hoje. Estou construindo uma playlist aqui no canal de personagens bíblicos. O livro texto base de introdução que eu estou utilizando é este aqui. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. Então, o segundo personagem da semana é Ben-Hadad. Estou seguindo a ordem do livro, né, por ordem alfabética. Já gravei vídeos sobre todos os personagens que iniciam com a letra A e já estão na letra B. Então, Ben-Hadad, antes de ler o texto em si, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa que me venha na cabeça mesmo, do que eu já tenho ouvido falar sobre Ben-Hadad. Ben-Hadad, eu acredito que tenha sido um rei, não tenho certeza de qual povo exatamente. Assírios ou sírios, eu não lembro mesmo, mas com certeza ele é algum rei. Ou assírio ou sírio, então vamos descobrir no vídeo de hoje. Ben-Hadad era o rei de Damasco, no século seguinte à divisão do reino de Salomão. Damasco era a cidade de Arã, Síria. Então olha aí, ó, Síria, Damasco, né? Então pelo menos isso eu quase acertei. Bom, fui pelo lado certo, né? Então Ben-Hadad era o rei de Damasco. Damasco era a cidade-estado de Arã, Síria, e aparentemente a mais poderosa. Hamath, também chamada de Lebo-Hamath, era a segunda mais poderosa. Na verdade, Ben-Hadad era o rei de toda a Síria. Síria não com A na frente, só o S, né? Síria, S-I-R-I-A. Porque tem essa diferença entre a Síria, A-S-S-I-R-A, capital é Nínive, e Síria. Não se sabe exatamente quando ele assumiu o trono, mas estima-se que seu reino tenha durado de 890 a 842 a.C. 890 a 842. Sabe-se que ele era o rei da Síria quando Baasa era o rei de Israel, ou seja, 909 a 885. Sabe-se... E que tinha um tratado de aliança com Baasa. Entretanto, durante as guerras com Judá, o rei Asa de Judá saqueou os tesouros do templo para subornar Ben-Hadad, para que traísse Baasa. Ben-Hadad o traiu em 879 a.C., restaurando, portanto, uma grande região ao norte de Jerusalém ao controle de Judá, estabelecendo um relacionamento amigável entre a Síria e Judá. Isso também contribuiu para a prosperidade de Judá, pois as rotas de caravanas entre Damasco e o sul da Palestina passaram a ficar protegidas. Um século depois, essa aliança desempenharia um papel importante na sobrevivência de Judá. Época em que os assírios capturaram e destruíram Israel. Algum momento por volta... porque os assírios destruíram Israel primeiro do que Judá. Existe o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte é o reino de Israel em si, que houve a divisão, né? E o reino do sul é Judá. E o reino do norte ele foi capturado e destruído pelos assírios em 722, acho que foi 722, exatamente, 722 a.C., e o reino do sul, o reino de Judá, foi capturado e destruído pela Babilônia em 589 a.C. Algum momento por volta de 800 a.C., Ben-Hadad atacou Samaria, que é a capital de Israel, ou seja, do norte, né? Esperando forçá-la a se tornar sua vassala a fim de assaltar a ameaça síria. Ben-Hadad foi derrotado e capturado, mas o rei Onri de Israel, que reinou de 876 a 869 a.C., libertou-o sob muitas condições, e uma delas foi o acesso ao comércio sírio pelos mercados de Samaria. Isso resultou em 3 anos de paz entre Israel e Síria. Em 853 a.C., o rei Acabe de Israel fez aliança com o rei Josafá, de Judá, a fim de tentar subjugar a Síria. Ben-Hadad venceu e Acabe foi morto na batalha. É provável que Ben-Hadad primeiro fosse o rei da Síria. Arã, que enviou seu general leproso Naamã, aquela famosa história de Naamã, né? Para que fosse curado por Eliseu. O nome desse rei da Síria não é apresentado no relato. Em 842 a.C., Ben-Hadad, já velho e doente, envia seu servo Azael a Eliseu para perguntar-lhe sobre sua doença. Eliseu mandou de volta com a profecia de que Ben-Hadad morreria e que Azael seria o rei seguinte. A partir
dessa profecia, Hazael voltou para Damasco, matou Ben-Hadad e proclamou-se rei da Síria. Beleza, então esse aí foi o vídeo de hoje, sobre esse personagem que de fato foi o rei sírio, o rei de Damasco. No próximo vídeo quero tratar sobre Ben-Hadad II, e vamos ver quem é, provavelmente alguém da dinastia de Ben-Hadad também, né? Ou não, né, porque a pessoa que entrou no lugar aqui foi o Hazael, né? Dita por Eliseu, inclusive, essa história é bem interessante. Dá uma olhada no vídeo anterior de ontem, inclusive, aqui no canal, sobre Ben-Ami, que é o ancestral dos amonitas. Valeu!